perguntou o que é ser protetor, né? Existem diferentes maneiras, né? E acho que cada protetor escolhe um caminho e todos eles são válidos, né? Eu conheço pessoas que não adotam, que não têm um espaço como esse aqui, mas ajudam quem ajuda. É uma forma preciosa também de ajudar os animais. Ajuda a gente. Protetor é quem protege. Qualquer um pode ser um protetor. Você está vendo um animal em situação de risco, você pode resgatar, levar para uma clínica, custear, levar para sua casa ou para a casa de um amigo, divulgar para doação. Isso também é proteção animal. E existem pessoas que se dedicam das 24 horas no dia, 20 são para proteção animal, 4 é o que a pessoa consegue às vezes dormir e comer, né? Que também são chamados protetores animais. No meu caso, eu vou muito lá para trás. Quando eu estava com 18 anos, eu saí do colégio interno e fui embora para Israel. E lá toda mulher serve ao exército. E eu conheci uma moça brasileira chamada Regina Schneider, que nos conhecemos no dia que eu cheguei em Israel. E fomos para a mesma base militar. E ela era apaixonada por cachorro. E eu nunca tinha tido contato nenhum com animal. E morávamos numa base militar e ela trazia cachorro de rua para dentro da base e botava na minha cama, na dela. Eu achava aquilo estranho. E eu comecei a despertar, porque ela tinha verdadeiro imenso paixão por eles. Então, o meu interesse pelos animais começou naquela época, lá, né? Olha a bagunça! Olá! Todos abandonados. Aqui ficam quantos? Aqui ficam, acho que são 11, nem sei, acho que são 11 aqui. Aquela ali, olha que linda aquela ali, olha. Eles sobem, adoram ficar aí, né? Olha eles! Que é isso? Deixa o sereno. Bom, quem são os animais espiritualmente? Quando falamos de animais, de que estamos falando? Bom, a fase animal, o reino animal, é imenso. Vai desde as esponjas do mar até os mamíferos superiores. Então é uma escala de seres variados, com inteligências múltiplas, com habilidades múltiplas imensas. Terrestres, aquáticos, animais que voam, animais que rastejam. E cada animal é como se fosse um corpinho físico preparado para receber uma entidade espiritual, um princípio inteligente, um ser espiritual que estagia em fases evolutivas diversas, chegará na fase humana na qual nós estamos agora e seguirá, logrando maiores conquistas evolutivas. Então nós falamos assim de uma infinidade de seres que têm interesses em viver, têm capacidades a desenvolver, têm realmente atributos divinos a serem elaborados em cada espécie, para que então consigam seguir a sua jornada evolutiva. E nós passamos por lá, por essa fase animal não humana. Ali nós desenvolvemos instintos, inteligência, habilidades, pensamento contínuo, uma série de atributos que temos hoje. E por isso, ao olharmos para a fase animal não humana, precisamos ser muito gratos e muito respeitosos. Então, quando falamos de animais, falamos de nós também, animais humanos. Falamos também desses tantos animais não humanos que coabitam e coevoluem conosco no planeta e são fundamentais à vida. Sem eles, que seria de nós aqui na Terra?
Existe uma questão em O Livro dos Espíritos, que é a questão 886. É a questão onde o Espírito São Vicente de Paulo, ele ao interpretar a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei moral maior, que resume todas as outras, segundo o próprio Allan Kardec e os espíritos que ditaram as mensagens, ao interpretar essa mensagem, o benfeitor São Vicente de Paulo diz que ela só pode ser integralmente vivida se também a favor dos mais ínfimos seres da criação. Então, desde lá as esponjas do mar, desde os insetos, desde os animais mamíferos, desde os animais aquáticos, enfim. A lei de justiça, amor e caridade só pode ser verdadeiramente vivida se também respeito a esses tantos animais que coabitam conosco aqui no planeta. A gente pode voltar aos idos da década de 30 do século passado. Em 1934, se não me engano, no governo Getúlio Vargas, foi baixado um decreto de número 24645. Os historiadores e as pessoas que trabalham com o direito dos animais entendem que ali foi dado o pontapé inicial, onde dispunha sobre, inclusive, no seu artigo 3, sobre o que efetivamente seriam considerados maus tratos aos animais. E lá no artigo 3º desse decreto, que tem 31 incisos, listando 34 situações de maus tratos, como, por exemplo, espaço pequeno, a questão da luminosidade, da umidade, da aeração em algum local, a questão da utilização das celas, como é que teria, e o que caracterizaria maus tratos ou não. E é um decreto, inclusive, veja bem, que para alguns juristas e doutrinadores, ele já está revogado. Por quê? Porque em 1991, na era Collor, foi baixado um decreto que revogou esse decreto. Só que grandes constitucionalistas e grandes estudiosos entendem que um decreto não pode ser revogado por outro decreto. Por conta disso, a maioria dos dispositivos desse decreto ainda está em vigor. E é com esse decreto, por exemplo, que nós discutimos e defendemos a ideia da questão da senciência dos animais. O que é um ser senciente? É um ser que sofre emoções, tem emoções, sente, ele tem noção de uma situação que vai lhe causar alguma dor, sofrimento, ou frustração, ou ansiedade, ou medo, ou angústia, ou depressão, e foge daquela situação. Então, esse ser que atua, se comporta dessa maneira, é um ser senciente. A senciência é isso. Então, é por isso que a gente utiliza essa questão, essa característica, para defender o fato de que esses seres, os não humanos, têm direitos. Porque são seres sencientes. Então tem direito a não sofrer maus tratos, a nenhum tipo de violência, a nenhum tipo de situação de exploração que lhe cause dor, sofrimento ou que lhe tire a vida. Agora há pouco, por exemplo, em novembro de 2020, foi baixada uma norma federal, que é a famosa e conhecida Lei Sanção, que fez com que a pena que nós tínhamos até então no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais para o crime de maus tratos aos animais fosse majorada. Houve uma qualificadora em que a pena foi aumentada de 2 a 5 anos de detenção. Antes a pena era bem menor. E a ideia também foi de que pudesse, com esse aumento da pena, sair a execução dessa pena, ela sair do âmbito dos juizados especiais criminais e poder ser discutida nas varas criminais, fazendo com que uma punição efetiva pudesse ser viabilizada de uma maneira mais eficaz.
Alguns dias atrás, o cachorro Sansão, de 2 anos de idade, foi violentamente agredido por 2 homens no município de Minas Gerais. Teve suas pernas decepadas por uma foice e sua boca amarrada por arame farpado. Os 2 homens cometeram esse crime, assinaram um termo circunstanciado na delegacia e saíram impunes. Sansão tem pouco mais de 2 anos e faz parte de uma estatística dolorosa. De janeiro a agosto de 2020, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente de Minas Gerais registrou mais de 1.500 casos de maus tratos e violência contra animais. Se para muitos deles o mal sofrido vai ficar na lembrança, para Sansão, além da memória, as marcas ficarão para sempre em seu corpo. Ele foi amordaçado com arame farpado e teve as 2 patas traseiras decepadas por uma foice, no bairro Capim Seco, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso teve repercussão nacional, mobilizou ONGs, defensores dos animais e políticos engajados na causa, o que acabou resultando na aprovação de um projeto de lei que se arrastava desde 2019 no Congresso Nacional. A Lei 14.064, que ganhou o apelido de Lei Sansão, altera a norma 9.605 de 1998 e prevê uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda para quem maltratar cães e gatos. Para os crimes envolvendo outros animais, continua valendo a lei anterior, que determina a prisão de 3 meses a 1 ano, mais multa. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Marcelo Marques, sou o diretor-presidente da SUIPA e vamos falar um pouco da história da SUIPA, né? Ela foi fundada em 1942, o que significa que ela existe há 78 anos, aqui nesse mesmo local, fazendo o mesmo tipo de trabalho, né? Que é a proteção de animais. Né? Só para vocês terem uma ideia, quando a SUIPA ela foi fundada aqui no Jacarezinho, não existia nem a comunidade, era uma área rural. Entendeu? Então, qual era a ideia da SUIPA? Era pegar os animais vítimas de maus tratos, né? Como abandono, atropelado, tratar deles e assim que eles tivessem saúde, botar para um novo lar, achar um novo lar para esses animaizinhos. Assim que funcionou. Com o longo do tempo, a SUIPA ela foi crescendo, o número de animais foi aumentando, e aí se teve a ideia de ter um ambulatório para atender a população de baixa renda, que é o que nós fazemos até hoje. Deixar bem claro que a SUIPA ela é particular. Tem muita gente que acha que é do poder público, né? Juízes, às vezes certos policiais acham que é do poder público, e não é, é particular. Então hoje a SUIPA ela abriga e protege cerca de 2.200 animais, né? Aí nós estamos falando de cães, gatos, cavalos, temos também cabras, porcos. O grosso são cães, a maioria desses animais são cães. Só para vocês terem uma ideia, né, do que significa 2.200 animais, só de consumo de ração para cão adulto na SUIPA chega a quase 1 tonelada por dia, não é? E isso a SUIPA que banca, né? Como ela não tem ajuda do poder público, você vai me perguntar, mas a SUIPA, então sobrevive de quê? Ela sobrevive dos associados, né? Que são voluntários, eles contribuem quando podem, com quanto podem, e aí você vê, nos dias de hoje vem uma pandemia, então muitos do meu sócio, aquele que estava naquele restaurante que fechou, ou naquela fábrica onde houve uma demissão em massa, e aí para a SUIPA hoje ela está com uma dificuldade financeira muito gigante, enorme mesmo, né? Todas as instituições, não é só a SUIPA que vive de doações, estão passando por essa crise financeira. Porque muita gente questiona por que os animais sofrem. Aliás, essa foi a primeira pergunta que eu mesmo me fiz há muitos anos atrás. Porque eu sou de família espírita, a família do meu pai é espírita, então eu nasci em berço espírita. Depois eu vim para São Paulo estudar veterinária e comecei a ver os animais sofrendo muito. Os animais têm câncer, têm epilepsia, têm fraturas, têm infecções. E eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem, sendo que eu já sabia pelo livro dos Espíritos que para os animais não há expiação. Então eu comecei a procurar dentro das obras da codificação, em André Luiz, Emmanuel, enfim, nos autores respeitáveis que assessoram também as obras da codificação, a resposta a essa pergunta. Então no livro dos Espíritos 602, Kardec pergunta aos Espíritos,
Os animais progridem como o ser humano por força da sua vontade ou por força das coisas? A resposta, pela força das coisas, porque para eles não existe expiação. Né? Foi o que eu acabei de dizer. Herculano Pires, no livro Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, ele diz assim: os animais sofrem porque evoluem, e toda evolução é acompanhada das dores do parto que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. Então, tudo que é transformação resulta nesse subproduto que nós chamamos de sofrimento, né? E André Luiz, eu encontrei uma observação muito interessante. No livro Libertação, ele diz que existe o sofrimento expiação e o sofrimento educação. Então, para o ser humano, existem essas duas formas de sofrimento. E o sofrimento expiação não existe para os animais. Então, tudo que acontece para os animais e que resulta no que nós chamamos de sofrimento, vem por conta da oportunidade de aprendizado. E para nós também, seres humanos, a maior parte das situações difíceis pelas quais nós passamos, e chamamos isso de sofrimento, elas acontecem como oportunidade de educação. E existe ainda uma terceira forma de sofrimento, que é o sofrimento missão. Espíritos evoluídos que às vezes se dispõem a reencarnar para ajudar outros espíritos aos quais sejam afeiçoados, né? Eles não têm mais nada que passar em sofrimento, mas passam. Também Emmanuel tem uma página psicografada através da mediunidade de Chico Xavier, do dia 14/12/69, lá em Uberaba, com o título Animais e Sofrimento. Então, Emmanuel diz assim: ninguém sofre tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando recursos preciosos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras para instruir-se. Para atingir a auréola da razão, deve conhecer comprida fieira de experiências, e na posição de espírito sublime não mais conhecerá a dor. Paixão por cachorro, gato, cavalo, que pudesse passar. Então, assim, bicho sempre foi o ponto central, assim, até onde a minha memória alcança. Muitas pessoas censuram porque acham que isso significa não gostar de gente. E uma coisa não exclui a outra. Tá? Eu acho que, assim, às vezes a sensibilidade da gente vai mais para um lado que para o outro, mas uma coisa não exclui a outra. Eu acho que, na realidade, planta, animal, gente, o que tem vida, né, é o que importa. As coisas mortas não têm importância, as coisas, objetos, coisas sem vida. Tanto eu quanto a minha irmã, de uma forma ou de outra, a gente foi entrando nesse caminho, né? Começou assim, que a gente era pequena, então a gente fazia aquilo que estava ao nosso alcance. Conforme a gente cresceu e foi ficando mais independente, né? Meus pais sempre apoiaram, meus avós sempre gostaram de bicho, então já tinha um ambiente adequado, né? Não tinha ninguém combatendo. E a gente foi, à medida que a gente foi ganhando uma certa independência e também experiência, a gente foi fazendo outras coisas. Ajudar quem ajuda, direto ou indiretamente, enfim. Até que com o tempo nós entramos na questão de fazer resgate, né, de animais que estavam ou abandonados ou sofrendo maus tratos, crueldades. Eu acredito que esse novo olhar para os animais, ele se deve
ao resultado da própria evolução humana. Conforme o ser humano ele vai evoluindo, ele vai tendo a percepção também de que ele não é o dono, o senhor dos mundos, né? Que em volta, para que ele seja feliz, para que ele seja saudável, é necessário que o mundo que o cerca também o seja, né? Por isso existe uma preocupação maior atualmente com o meio ambiente, antigamente não existia, uma preocupação maior com os idosos, que antes também não existia, com as mulheres, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Menor e do Adolescente. Então, o homem vai evoluindo e ele vai ganhando uma percepção mais apurada de todos e tudo que o cerca, né? Antigamente ninguém estava preocupado com a quantidade de plástico que era jogado nos oceanos. Se a baleia ia comer plástico, se o leão marinho ia ficar enforcado com sacola, se a tartaruga ia ficar com um canudo na narina e isso ia levá-la à morte. Hoje em dia existe todo esse olhar, então a gente também tem que ter esse olhar com os animais, não importa que animal, os animais, tanto os domésticos quanto os selvagens. Antigamente nem existia essa preocupação, né, de lei nenhuma de proteção animal. Hoje em dia existe a Lei 9.605, artigo 32, que a penalidade depois foi aumentada, veio a Lei Sanção, veio o caso do cachorro Manchinha, lá de São Paulo, do Carrefour. Então... Muito me é perguntado, né, por clientes, por colegas, até por alunos acadêmicos de direito, né, o que se fazer na prática quando a gente se depara com alguma situação de maus tratos, por exemplo, né? O que pode ser feito, a quem recorrer, né? E eu sempre respondo, muito há que ser feito, né? No primeiro lugar, a gente tem que acreditar nas nossas instituições, que tem a responsabilidade de fiscalizar essas situações, né? A gente sabe que o poder público, né, no Brasil, em especial no nosso estado, ele deixa a desejar, mas a gente tem que confiar, né? Existem situações em que o registro de ocorrência numa delegacia policial né, no primeiro momento, né, o instrumento mais importante, né? Então, se eu estou presenciando alguma situação de maus tratos, né, existe a possibilidade de registrar a ocorrência numa delegacia policial. Mas antes disso, é importante que aquele denunciante ele tenha em mente algumas situações, né, para que ele não se prejudique de alguma maneira, né, legalmente falando, né? Primeiro, é importante que ele investigue efetivamente se aquela situação, investigue e se informe se aquela situação realmente é uma situação de maus tratos. Segundo, quem é o autor dessa situação de maus tratos? Se houver possibilidade do denunciante ir conversar com essa pessoa, né, para inclusive prestar esclarecimentos e dizer para aquela pessoa que a forma como ela está atuando é uma forma criminosa, melhor ainda. Se não houver essa possibilidade, que o denunciante se municie de informações, vídeos, fotos, testemunhas, para que o feitiço não vire contra o feiticeiro, né? Para que não haja aquela chamada denunciação caluniosa, né? De quem está sendo acusado virar o acusador, né? Existe a DPMA,
que fica aqui no Rio de Janeiro, na cidade da polícia, né, que tem o núcleo de defesa dos animais dentro da DPMA, né, que pode recepcionar uma denúncia, mas aí seria interessante que essa denúncia e esse registro de ocorrência fosse feito presencialmente. Lá eles guardam, os agentes policiais guardam a identidade do denunciante, só eles vão ter a identidade, né? Preservam a identidade, justamente para facilitar esse processo de denúncia. Eu tenho informações de que as denúncias podem ser feitas também de forma anônima via o 1746, é o Disque Denúncia, né? Mas a quantidade de denúncias é tão grande, que a DPMA não tem logística para apurar tudo. Por isso, né, que é interessante, que eu acho interessante, que essa denúncia seja feita, sim, presencialmente, sabedores os denunciantes de que a sua identidade pode vir a ser preservada se o denunciante externar isso para a autoridade policial, porque pode ser um vizinho, né, que depois dessa denúncia, se esse vizinho tomar conhecimento de que ele foi o denunciante, é o seu vizinho que fez a denúncia, pode fazer com que a situação fique constrangedora dali para frente, né, o relacionamento e tudo mais. Pode ser uma pessoa conhecida, pode ser um familiar, né? Então, como é que fica essa relação? Ou então, aquilo que eu falei logo no início, o denunciante ter medo de algum tipo de represália do tutor do não humano que foi objeto dos maus tratos, da violência e tudo mais. Um acidente de um animal no meio da rua, um acidente de trânsito, um animal errante, um animal abandonado, né? Você pode ligar para a Brigada de Animais Silvestres, né, que vai ajudar nisso, né? Também me perguntam, Marcelo, mas isso tudo que você aconselha, dá certo, tem efeito, demora-se muito, né? Tem efeito, sim. A gente precisa acreditar, né? E não virar os olhos para essas situações, não ter medo, né? Não ter medo de pagar mico, né? A questão, por exemplo, também de invasão de domicílio, né? Ela pode ocorrer? Pode sim. Se alguém tem conhecimento e presencia uma situação de maus tratos dentro da propriedade alheia, dentro da propriedade de um terceiro, né? E se a situação for de urgência, há a possibilidade sim de se invadir aquele domicílio. Mas é importante que a pessoa que for fazer esse tipo de coisa, né, se municie de algumas questões, né, de algumas situações, né, que vá junto com uma autoridade policial, ou que filme tudo, que procure o chaveiro, né, para que depois coloque do estado anterior, né, que informe, por exemplo, ao síndico do condomínio, se for um condomínio, de que está havendo essa situação e que aquele denunciante vai se comportar daquela maneira, que essa autoridade, que é o síndico daquela comunidade condominial, esteja presente também, né, para demonstrar que aquele atuar no sentido de invadir propriedade alheia, né, foi justificado ou se justificaria por conta de um dano muito maior, né? Então você pode optar por atuar no sentido de garantir aquele direito em detrimento ao direito de propriedade, né, constitucionalmente garantido a todos, né? Há 3 anos atrás, eu ainda estava morando em Itaipuaçu. Eu ia e voltava para o Rio todo dia que eu trabalhava aqui no Rio e morava lá dentro do abrigo com os cachorros. Um dia alguém me disse que tinha uma família amiga deles que ouviu e viu uma mulher espancar uma cachorrinha de uns 3 a 4 meses com uma madeira, espancou muito, a bichinha gritava muito. E ela gritava porque a cachorrinha havia comido o chinelo dela.
Passados uns 2, 3 dias, eu voltei a perguntar a essa pessoa como é que estava essa cachorra. Ele disse: está jogado no quintal há 2 dias gemendo. Aí eu peguei um policial e fui à casa da família, que tinha a cachorra desta mulher, e falei para ela: olha, eu soube que tem uma cachorrinha que geme, está doente, eu queria vê-la. Aí ela deixou entrar e eu falei: o que aconteceu? Ela disse: um cachorro pegou ela. Mentira, ela tinha espancado a cachorra. Ela disse: pode levar se quiser. Aí eu trouxe e fui diretamente para um neurologista com ela, aqui no Rio, trouxe para o Rio. E o neuro me disse que, com os exames feitos, radiografia, ultrassonografia, tudo, ele descobriu que ela quebrou a coluna da cachorrinha em 4 lugares e a bacia. Bom, o MOVE, ele nasceu organizadamente em 2017, mas há uma história anterior. Nós somos uma família de amigos e amigas espíritas que estávamos espalhados por aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e outros estados, e todos nós nutrimos o desejo de organizar um grupo, uma fraternidade, organizar uma associação, algum coletivo, para que convergíssemos essas ideias em prol da vida animal e a difundíssemos no movimento espírita. E foi aí então que, por meio das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, de espiritismo e animais, nós nos encontramos, reconhecemos ali uma afinidade e organizamos o MOVE, que surgiu então em 2017. E desde então começamos a fazer uma série de atividades educativas, alinhando o espiritismo com a ética animal, o espiritismo com o vegetarianismo, com o veganismo, com uma série de atividades em prol da vida animal. Bom, aqui nós estamos no Abrigo Sol de Assis, a nova residência dos meus animais. Quase todos foram abandonados, maltratados, e a gente aqui dá maior apoio. A Marcela é a minha secretária aqui, é a que lida muito com eles, junto com os pais dela que tomam conta, que são responsáveis dos animais. Nós temos aqui alguns canis, estamos fazendo mais 4 necessários, porque tem cachorros ainda para virem para cá. E mais temos aqui patos e todo tipo de bichinho é bem-vindo aqui. E nós temos aqui por eles um grande amor, um grande carinho. E precisamos de ajuda quando for possível, porque é difícil muitas vezes alimentá-los, que são muitos, mas a gente está nessa luta de amor, de solidariedade, de afeto à criação de Deus, e que eles são parte dessa criação. E aqui é a nossa casa. Então, e a Suipa também ela faz um trabalho social muito legal. Nós vamos em lar de idosos, em creche de crianças especiais, né? Em colégios, né? Que a gente chama de plantar a sementinha, já educar desde pequenininho, que isso não é um objeto, isso é uma vida que sofre, que machuca. Então é muito legal. No caso do lar de idosos, a troca de afeto é muito legal, porque às vezes o idoso lembra que ele teve um animalzinho, aí fazendo carinho num dos nossos. Gente, é tudo de bom.
muito legal, de crianças especiais que às vezes têm deficiência na locomoção, né, de querer abraçar um animalzinho só querer lamber. Gente, é uma emoção inexplicável, tem que viver isso, né, para vocês sentirem. Porque não me dão atenção. É. Né? Não me dão atenção, eu sou bravo. Com carinho ele fica... Carinho, eu sou de boa, né? Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita. E o MOVE, no seu início, ele se chamava Movimento Vegetariano Espírita. Mas no meio do caminho, como os nossos conteúdos eram bem mais abrangentes do que a importância do vegetarianismo, nós mudamos o nome. Mudamos para Movimento pela Ética Animal Espírita. E o que é ética animal espírita? Então, uma explicação muito breve, existe uma disciplina na filosofia chamada ética animal. É uma disciplina que ela tem bases lá no século XVIII, XIX, mas que se consolidou como uma cadeira da filosofia realmente na década de 70 do século passado. Então a ética animal, ela questiona como e por que devemos levar em consideração os interesses dos animais nas nossas decisões morais. Ou seja, o animal ele passa a ser um objeto da ética, um objeto de interesse da filosofia, não como um instrumento ou mercadoria, mas como um ser senciente, com direito de viver e que os seus interesses precisam ser respeitados. Então existe essa disciplina consolidada. E nós buscamos então, na doutrina espírita, qual seria a ética espírita. E a ética espírita nós encontramos os seus fundamentos em O Livro dos Espíritos, em outras obras subsidiárias, e que busca que nós nos esforcemos para vivenciar a lei de Deus, discernir entre o bem e o mal. E nós entendemos, conforme uma série de textos espíritas, de que a vivência da lei de Deus precisa incluir também os interesses de viver e de não sofrer dos animais não humanos, da casa planetária que nos acolhe em teu seio. Então nós alinhamos esses dois entendimentos, ética espírita com ética animal. E, portanto, unindo esses saberes, definimos o conceito de ética animal espírita, trazendo os saberes espirituais junto com os saberes científicos e filosóficos da ética animal. Então a ética animal espírita, em síntese, ela é o esforço de vivenciar a lei de Deus, não tão somente para os seres humanos, mas também para os seres não humanos, toda a natureza. E isso, via de consequência, implica em algumas mudanças pessoais e coletivas e nos espaços espíritas. Mudanças em prol de uma alimentação mais ética, mais consciente, mudanças em prol de oferecer tratamentos espirituais para os animais não humanos, mudanças na atividade educacional de ensinar as crianças também na evangelização, na mocidade, etc., a respeitar os interesses dos animais, mudanças de postura, mudanças de conduta, mudanças de pensamento, para que nós possamos respeitar os direitos divinos, os direitos jurídicos, os direitos de viver e de não sofrer dos nossos irmãos que são os animais não humanos. Bom, é fato que nós já conquistamos muito, né? Tanto com relação à edição de normas, quanto com relação a decisões judiciais, né? A questão do judiciário, quando demandado em questões envolvendo direitos dos não humanos.
Recentissimamente, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, entendendo que não humanos podem ser considerados sujeitos de direitos e terem capacidade processual, ou seja, em nome próprio, pleitearem um direito seu. Obviamente que tutelados ou representados por um humano, claro, porque sozinho um não humano não vai poder subscrever uma procuração para um advogado. Mas o fato de você garantir ou permitir que um animal pudesse figurar como autor de uma demanda judicial representado por um humano, já é um grande passo. Porque psicologicamente, veja bem, isso tem muito sentido, né? É o não humano que está pleiteando, é o autor daquela demanda, não é o seu tutor. Então, por exemplo, nesse caso específico, foram 2 cães que sofreram maus tratos, né, pelo seu tutor e agora estão sob a guarda de uma outra pessoa, e essa pessoa propôs uma ação contra esses ex-tutores, foram tutores, em nome dele, humano, e em nome dos 2 cães representados por ele. O tribunal admitiu que um animal tem capacidade processual. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já é um grande começo, né? E nós estamos vivendo esse momento muito importante da nossa vida planetária, onde nós estamos nesse processo evolutivo e aumentando a nossa consciência e o nosso conhecimento, né? Já não somos tão primitivos como antigamente, né? Então nós temos um compromisso com o planeta, e o planeta não é só nós humanos. O planeta é composto de várias formas de vida, né? Vida vegetal, e passa pelo animal e passa para o hominal, e nós temos responsabilidade uns com os outros, porque nós temos em nós tudo que existe na natureza e nos animais. Os minerais nós temos, vegetais nós temos, né? O instinto animal nós temos, né? E esse instinto no animal já está melhorando muito. Eles já começaram a ter mais sensibilidade, né? Como nós também precisamos aumentar, elaborar, né? Burilar esse instinto para uma consciência maior de afeto que o ser humano precisa. Mais do que ar para respirar, é o afeto, é o amor, é a solidariedade. E não pode estar só entre o ser humano, né? Tem que estar na natureza, entre todos. E essa responsabilidade com os animais eu venho desenvolvendo há mais de 40 anos. Bom, e dentro dessa força verde, desse movimento de ética ambiental, mudanças de paradigmas, nós temos o direito animal, como disse, nós temos os direitos da natureza, nós temos a ética vegana, que quero falar agora para vocês, que é bem importante. Eu, inclusive, estou vivendo essa experiência há mais ou menos uns 7 anos, fiz a transição para o veganismo. E a ética vegana, que compõe essa força verde, é uma ética que busca excluir das nossas condutas, dos nossos hábitos, na medida do possível e do praticável, todo sofrimento animal, toda exploração animal. E ela é importante por quê? Por exemplo, na dieta, o vegano, ele não vai consumir, vai se esforçar para não consumir tudo que seja de origem animal. Os variados tipos de animais, de carnes, né, os variados tipos de laticínios. Então ele vai buscar consumir aquilo que vem das plantas. Além disso, ao consumir produtos de higiene, produtos de cosmético, produtos em geral, ele também não vai consumir aqueles que foi testado em animais, que utiliza, né, aí na sua composição qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de substância de origem animal. Então o vegano ele busca, ele se esforça a desassinar esse contrato com a exploração animal, na qual a nossa sociedade está organizada e orientada. Então é um esforço diário, é aprender a ler rótulos, é aprender a consultar quais são as empresas que são mais éticas,
é aprender a priorizar o pequeno produtor, é aprender uma série de assuntos, de conteúdos que de certa maneira nos conectam mais com o mundo natural. Então, aqui no abrigo nós estamos com 34 cachorros e alguns gatos, mas eu ainda tenho 30 lá em Santa Teresa, onde eu estou morando, que não dá para trazê-los porque não existe lugar ainda para eles, né? O gasto aqui de ração, num total, dá 3.800 por mês de ração. E a gente vai se virando, vai pedindo doações e tem pessoas solidárias que nos ajudam dentro do possível. Então, quem puder, querer vir aqui para conhecer o local é lindo, o sítio é lindo. Yasmin e Remilson e a Marcela cuidam deles com muito amor e fica um trabalho lindo, um trabalho perfeito. E se a gente puder ter ajuda de outras pessoas, vai ser melhor ainda, porque a gente vai poder ajudar outros animais também que necessitam. Então eu ficaria muito feliz se alguém se interessasse de vir conhecer o nosso trabalho diretamente daqui do abrigo Sol de Assis. Então, gente, nós temos um ambulatório. Um ambulatório até muito bem equipadinho, né? Nós temos 2 centros cirúrgicos, né? Uma que eu chamo de cirurgias comuns, que é a castração, uma cadeia mamária, um tumorzinho, e outro centro cirúrgico que é só de ortopedia. Nós fazemos alguns tipos de cirurgias ortopédicas, né? Além disso, nós temos nosso próprio raio-x, temos ultra, temos um cardiologista. Então tem um serviço legal para atender a população de baixa renda, entendeu? Só para você ter ideia, nós temos aqui 102 voluntários, né? Nós temos 2 equipes de veterinários, uma equipe que fica só num abrigo e a outra equipe que fica num ambulatório, entendeu? E por que é ambulatório, não é clínica? É porque nós não temos emergência, né? Aqui não tem internação. Então os animaizinhos que vêm para a cirurgia, né, ele passa pela cirurgia, assim que ele volta da anestesia, o pós-operatório é na casa do tutor, por isso que a gente não tem internação, entendeu? Então a Suipa faz isso, fora os nossos animaizinhos do abrigo, né, como tem cavalinhos, temos porcos, né, cabras, mas o grosso são cães, que precisam ser cuidados, né, de maltrato, e todo dia está chegando. Então, a Suipa, como eu já disse, como ela é particular, não é do poder público, nós não recebemos nenhuma ajuda, né? Nem federal, municipal ou estadual, nós dependemos de sócios, né? Então, você que gostaria de associar, de contribuir com a Suipa, basta vocês entrarem no nosso site, né? Que está aqui o nosso site, www.suipa.org.br, entendeu? Lá tem todas as informações. E uma coisa que eu gostaria muito, e é um convite a todos, né, que venham visitar a Suipa, conhecer a Suipa, porque uma coisa é eu dizer para vocês que eu preciso de ajuda, outra coisa é vocês verem que eu preciso de ajuda. Por isso que a Suipa é aberta para todo mundo, que eu chamo da Nova Suipa. Então todos estão convidados e, por favor, a Suipa ela precisa de novos associados, né? Deus abençoe a todos. E ela vive de doações, qualquer tipo, um material de limpeza, você já imaginou, 2.200 animais, né? Quantos canis eu não tenho para lavar essa turma toda? Os canis, clone, então material de limpeza, insumos, né? Como luvas descartáveis, esparadrapo, tudo, qualquer tipo, aquela sobra da sua obrinha, a gente aceita tudo de coração, entendeu? Mas a coisa principal é, por favor, venha conhecer a Suipa, veja o nosso trabalho, porque muito se fala da Suipa, mas poucos conhecem o nosso trabalho. Quantas vidas eu não salvo por mês aqui, tá bom? Isso eu precisava que vocês vissem isso, para a gente continuar ajudando, porque eu preciso ser ajudado para poder ajudar, né? E temos muitos, né, muita gente que precisa ser ajudado, porque não tem condições de investir, porque um animal, você ter um animal, tem um custo, é um membro da família, passa a ser um filho, entendeu? Então muitos não têm grana, mas tem um pouquinho, e é aí que entra a Suipa, com seus preços populares e ajudando como a gente pode. Tá bom, gente? E agora estamos desafiados a mudanças urgentes,
pois estamos vivenciando um momento de grave crise socioambiental. São relatórios do IPCC, relatórios de organizações em prol da natureza, de várias áreas, de vários estados, nos alertando de que precisamos mudar hábitos, políticas, condutas, mudar posturas individuais e coletivas perante a natureza. E o Espiritismo, então, ele se insere nessas modernas filosofias de inclusão dos animais e do meio ambiente nas nossas considerações morais, apesar de, enquanto movimento espírita, não ainda estarmos tão atentos a esse chamamento do Espiritismo. Então, o que nós estamos percebendo hoje em dia em vários países? Realmente um movimento de conscientização ecológica, um movimento animalista, feito por ateus, por protestantes, por católicos, por Hare Krishnas, por espíritas, por pessoas de diversas fontes de saberes, das mais variadas nacionalidades, percebendo que há uma necessidade, uma urgência de mudanças perante o mundo natural. Nós no MOVE chamamos isso de força verde. Força verde dirigida no mundo espiritual pelo querido Francisco de Assis, o patrono da ecologia, o protetor dos animais, aquele irmão espiritual que lá no século XIII, há 800 anos, já deu exemplo de uma boa convivência com o mundo natural. Ou seja, nós estamos vivendo uma era de uma grande exploração de animais, mas também uma era de uma grande movimentação em prol da libertação animal, em prol do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nós também chamamos isso de um novo paradigma, um paradigma que supera o antropocentrismo. O antropocentrismo que organiza as sociedades de tal maneira que só o ser humano é o centro da Terra, que só o ser humano precisa ter os seus interesses, anseios e necessidades atendidas, e que, portanto, os demais seres só existem para atender a esses interesses humanos. Hoje em dia estamos diante de um novo paradigma, um paradigma ecológico, um paradigma ambiental, um paradigma realmente do reconhecimento e da redescoberta do sagrado em todos os seres. Ninguém pode negar o exemplo de humildade e humanidade que Chico Xavier pôde nos dar. Chico ensinava o Evangelho na teoria e na prática. Foi um dos maiores apóstolos de Cristo dos tempos atuais. Em relação aos animais de modo geral, Chico nos dava provas da relação espiritual desses seres ao nosso redor e do quanto ainda desconhecemos a real função que eles têm na nossa evolução e da responsabilidade que precisamos ter para contribuir com a evolução deles também. O Chico tratava a todos da mesma forma, fossem ricos ou pobres, e com os animais também não poderia ser diferente. E o relato a seguir conta a história da amizade entre Chico e uma cadelinha de nome Boneca. Esse caso foi documentado pelo médium e autor Carlos Bacelli no livro Chico Xavier, o Amigo dos Animais. A história conta que Boneca era uma linda cadelinha da raça Fox, que pertencia ao casal amigo de Chico, chamados Wicker e Zilda Batista. Aos domingos, quando Chico ia almoçar na casa deles, Boneca já o esperava com grande ansiedade e fazia muita festa quando ele chegava, saltando para os seus braços assim que um médium passava pelo portão, abanando a cauda sem parar. Chico a segurava com as duas mãos e dizia: "Boneca, estou cheio de pulgas, olhe, Boneca, quantas pulgas em mim. Tire, Boneca, tire as pulgas de mim." As pulgas, tá doendo as pulgas, mamãe, tira as pulgas pra mim. E assim todos ficavam admirados com as cenas de carinho de Chico e Boneca. No entanto, a cachorrinha Boneca morreu velhinha. O Chico sentiu muito a sua partida.
Mais tarde, um casal de amigos que a tudo presenciou ofertou a Chico uma filhotinha da mesma raça da saudosa boneca. Quando Chico entrou na sala e alguém colocou nos seus braços, a pequena cachorrinha, sentindo o colo do Chico, começou a subir e a dar-lhes boas lambidas. Ah, boneca, estou com muitas pulgas, dizia Chico. A filhotinha começava a caçar-lhe as supostas pulgas e partes dos presentes conheceram os hábitos de boneca e exclamaram: Chico, a boneca está aqui? É a boneca, Chico? E o Chico prontamente respondeu: a boneca está aqui sim. Ela está ensinando a essa filhotinha os hábitos que me eram agradáveis. Mas olha que beleza de tanto. É uma gracinha. Essa história nos serve de exemplo para que entendamos de uma vez por todas que nós, os seres humanos, estamos na natureza para auxiliarmos o progresso dos animais, na mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem chuta ou judia de um animal é porque ainda não aprendeu a amar.